Amados irmãos, nesta manhã, Pedro e eu tivemos um sentimento de gravar alguns vídeos para o esclarecimento dos irmãos no que diz respeito a como devemos conduzir a vida da igreja na situação emergencial em que nos encontramos hoje. Está certo que nós enviamos várias cartas, vários textos, mas sentimos que um vídeo talvez seja de mais fácil comunicação e de mais fácil compreensão para os irmãos. Nós vamos continuar enviando textos. Nós gostaríamos de, a partir de agora também, fazer acompanhar os textos de vídeos para esclarecer os irmãos. Primeiramente, queremos dizer aos irmãos que o momento que estamos vivendo é muito especial, é emergencial. O sentimento que eu tenho é que o Senhor está nos fazendo viver um pouco experimentar um pouco do que pode acontecer na grande tribulação, que vai ser muitas vezes pior. O mundo estava seguro de si, os homens na sua arrogância, confiando na sua ciência, na sua economia, na sua tecnologia, mas de repente um pequeno vírus. Não estamos falando de bomba atômica, bomba nuclear, porque o grande temor antes era a guerra nuclear, que destruiria o mundo todo, mas agora é um pequeno vírus, aparentemente insignificante, e que está causando toda essa comoção, perturbando toda a vida no mundo inteiro, a economia, o comércio, causando mortandade enorme. Realmente estamos vivendo tempos apocalípticos. Para a igreja, isso é uma advertência da parte do Senhor de que nós devemos realmente nos preparar para a vinda do Senhor. Você está preparado para o tempo do fim? É um alerta de que o tempo urge e não temos mais muito tempo. Estamos na reta final, como tem sido falado nas nossas conferências. Então, realmente precisamos nos preparar. Eu quero dizer, irmãos queridos, ler para vocês o que está em Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é aquele que nos guia, que nos conduz, né? E estamos realmente, o sentimento é que estamos neste momento passando por um vale da sombra da morte, mas nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Mas isso não quer dizer que nós vamos facilitar. Irmãos, nós temos que saber separar o que é fé verdadeira, fé baseada na palavra do Senhor, viver a fé debaixo das restrições de Deus. Paulo obedeceu a Deus, obedeceu à direção do Espírito Santo, obedeceu às circunstâncias que o rodeavam. Então nós precisamos obedecer o que o Senhor coloca sobre nós, as restrições que Ele coloca sobre nós, mesmo que às vezes sejam restrições para a vida da igreja. Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, mas foi impedido. Daí ele queria ir para a Bitínia, e o Espírito Santo não o permitiu, e ele se submeteu. E também devemos obedecer às orientações do governo, às autoridades que o Senhor colocou sobre nós. Precisamos dar o nosso testemunho. Então, uma coisa é a fé verdadeira, outra coisa é a fé supersticiosa. Então, tem gente hoje, no meio cristão, alguns pastores até que estão dizendo, nós temos fé, Deus vai nos guardar, nenhum mal nos atingirá. Se fosse assim, nenhum cristão morreria. Então vamos dizer assim, eu vou usar como ilustração numa guerra. Tem bombardeios e tudo, então existe as sirenes para todo mundo ficar em casa ou nos abrigos. Daí os cristãos dizem, não, Deus vai nos guardar, saem para a rua e são bombardeados. Aí essa fé é supersticiosa. Nós precisamos realmente cuidar dos irmãos. Vocês não sabem que dificuldade que Pedro e eu, Miguel, André, nós temos para tomar as decisões. Nunca fizemos isso. Restringir as nossas reuniões. Mas é nesse momento que nós precisamos tomar certas decisões e nós queremos zelar pelo bem-estar dos irmãos. Cuidar da sua saúde, evitar a morte entre os irmãos. E o governo brasileiro, graças a Deus, está tomando medidas preventivas. Eu espero que seja em tempo, para não acontecer aquilo que está acontecendo na Itália,
onde os médicos têm que decidir entre 3 pacientes quem vai viver, quem vai morrer. Nós não queremos isso. E sabemos que esse vírus, queridos irmãos, a fatalidade desse vírus não é tão grande como os outros. Mas precisamos entender que o contágio desse vírus, a sua capacidade de transmissão é a maior que jamais existiu. Não é a fatalidade desse vírus que nos está causando medo, mas é o seu poder, sua capacidade de proliferação. E é isso que os governos estão tentando e os órgãos da saúde estão tentando impedir, que ele se prolifere. E a única maneira é o isolamento e o distanciamento social. Por isso, muito contra a nossa vontade, tomamos a decisão de cortar todas as reuniões. Reuniões grandes. Antes estávamos até considerando permitir reuniões pequenas, de menos de 100 irmãos. Muitas localidades pequenas, os irmãos responsáveis estão se perguntando, não, aqui só tem 20 irmãos e aqui não tem nada. Irmãos, nós não estamos proibindo nenhuma reunião, só estamos pedindo aos cooperadores regionais, aos cooperadores micro-regionais, aos irmãos responsáveis que usem o seu discernimento no espírito, a sabedoria para decidir que reuniões ter. É uma coisa provisória, esperamos que esse ciclo de 3 a 4 meses passe logo e tudo volte à normalidade. E nós teremos tido uma experiência forte do Senhor, dependendo do Senhor. Ninguém está proibindo ninguém de ter reunião. Por exemplo, até ontem, a conferência em Piracicaba iria acontecer com um número reduzido de irmãos, algumas centenas de irmãos, 200 e poucos irmãos no sábado à noite, 200 e poucos no domingo de manhã. Mas devido ao agravamento da situação no estado de São Paulo, especialmente na capital, Campinas, e agora em São Carlos, perto de Piracicaba, já tem casos comprovados, e esses casos estão se proliferando rapidamente, e daí com a orientação do Comitê de Orientação da Saúde, na saúde, né, composto com vários irmãos, então houve o segundo boletim e a recomendação dos irmãos, não é obrigação, viu irmãos? A recomendação dos irmãos é que não haja nenhuma aglomeração, seja reunião grande, reunião pequena, mesmo grupo familiar. Então hoje nós temos que usar nossa criatividade no Senhor para manter os irmãos na comunhão, usando os grupos de WhatsApp, os grupos de comunicação, né? Tem vários, especialmente os jovens entendem muito bem disso, então queremos encorajar os irmãos responsáveis a pedir ajuda dos jovens para ter teleconferências ou mesmo no WhatsApp com gravação de vídeo, de áudio, postar no WhatsApp e assim a gente pode manter a comunhão, né? Além disso, queridos irmãos, a conferência em Piracicaba será transmitida ao vivo, só que não vai ser no local em Piracicaba, vai ser... Eu vou para o estúdio lá em São Paulo e vou transmitir ao vivo, sábado à noite, às 20 horas, a mensagem que seria a conferência em Piracicaba, tá? E domingo de manhã, às 10 horas. Tá? E no final de semana seguinte, o Pedro também vai transmitir ao vivo a mensagem que seria a conferência em São Paulo, também no sábado à noite, às 20 horas, e no domingo de manhã, às 10h30. E na sexta noite, anterior à transmissão da conferência em São Paulo, o Pedro vai fazer um pronunciamento com respeito a toda a situação atual. Tá? Então tudo isso já foi divulgado por escrito, tá bom? Então vou repetir. Não vai haver a conferência presencial em Piracicaba nem em São Paulo, mas nós vamos transmitir ao vivo as mensagens da conferência em Piracicaba e da conferência em São Paulo. A conferência em Piracicaba que vai ser nesse fim de semana, tá certo? No sábado à noite, às 20 horas, e no domingo de manhã, às 10h30. E a conferência em São Paulo, no outro fim de semana, tá certo? Deixa eu ver aqui a data. Conferência em Piracicaba é 21 e 22, né? E conferência em São Paulo é 28 e 29. Também sábado à noite, às 20 horas, e domingo de manhã, às 10h30. Tá? Transmissão ao vivo. E depois da conferência em São Paulo, Pedro e eu vamos fazer transmissões ao vivo todos os sábados à noite, no horário a definir, ainda provavelmente às 20 horas. E no domingo de manhã, também no horário a definir, provavelmente às 10h30. Nós vamos confirmar. Então, todo fim de semana vai haver transmissão de mensagem
ao vivo para os irmãos, para suprir as igrejas. Daí o que as igrejas podem fazer? Já que não vai ter reunião mais nos locais, o que as igrejas podem fazer é assistir de casa com as suas famílias, né? Marido, esposa, os filhos, assistir em casa a transmissão ao vivo dessas mensagens, tá? E depois vocês têm liberdade de ter grupo de WhatsApp locais ou distritais ou por grupo familiar e compartilhar, né? Através das redes sociais, seja gravando um vídeo, gravando um áudio, dando testemunho do que ganhou, né? Ou mesmo ao vivo através do Zoom e outros recursos que tem, tá certo? Isso é para manter as igrejas atualizadas, igrejas supridas, tá bom, irmãos? Outra coisa que eu quero falar para os irmãos é que existem muitos fake news sendo divulgados hoje, notícias alarmantes, notícias sobre conspiração, teoria da conspiração. Irmão, não vamos dar atenção para essas coisas, de que a culpada é a China, de que isso aqui é uma manipulação econômica e assim por diante. Tá? Irmãos, não dê atenção para isso. Essas teorias da conspiração existem há muito tempo. Vamos ter o temor do Senhor, vamos ser obedientes. Tá? É nesse momento que nós precisamos seguir a nuvem, andar juntos com andar estoiquel, tá certo? E vamos seguir as orientações do Comitê de Orientação na Saúde, tá bom? Sim, nós estamos com temor, sim, temor. Devemos zelar pelos irmãos idosos. Então a questão é não sair de casa, se possível, não sair de casa. Os que tiverem que sair de casa para trabalhar ou fazer compras, façam-no minimamente, mínimo possível, e tomem todas as precauções para não tocar nas coisas, e quando voltar, trocar de roupa, como foi orientado. Eu não preciso repetir aqui as orientações que devem estar inundando a sua internet aí, as suas redes sociais. Trocar de roupa na chegada, deixar o sapato fora de casa ou na entrada, né? Não andar em casa com sapatos, fazer higienização, não tocar no rosto, passar a mão no rosto, não cumprimentar as pessoas, e todas as precauções que nós já divulgamos para os irmãos. Agora, devemos ter temor sim, mas não entrar em pânico, devemos confiar no Senhor e não deixar que o medo tome conta de nós. Nós temos um Deus, irmãos, nós não somos incrédulos. Deus vai guardar sua igreja, tá? Vai afetar irmãos? Não sabemos. Oramos para que não, mas talvez alguns irmãos sejam afetados. Senhor Jesus, vamos orar para o Senhor guardar os irmãos. Vamos à sabedoria, irmãos. Nesse momento não é momento de ser desobedientes, é um momento de dar a nossa opinião. Vamos nos unir, tá certo, irmãos? Louvado seja o Senhor. Tá? E quanto às reuniões nas localidades, nós vamos dar mais orientações, mas a orientação presente é não ter aglomerações, não ter reuniões grandes, nem mesmo grupos familiares. Se vocês numa cidade pequena, bem no interior, onde não tem caso nenhum, nem casos suspeitos, sentirem que querem se reunir uma vez por semana no grupo familiar ou até mesmo local, são 10, 15 irmãos, 20 irmãos, irmão, não estamos proibindo, tenham liberdade, mas usem o seu discernimento, tá certo, irmão? Usem o seu discernimento. Precisamos saber hoje que o contágio não é só pelas pessoas que apresentam sintomas. Foi descoberto agora nas últimas 2 semanas que o grande fator de contágio são as pessoas assintomáticas, ou seja, pessoas que têm um vírus, mas não têm sintomas, e eles estão propagando esse vírus. E além do mais, irmãos, agravante, várias cidades onde moram irmãos já tem casos de coronavírus. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, não sei porquê, mas não está controlando suas fronteiras. Todo mundo que vem do exterior está sendo deixando passar, tranquilamente. Então, em vários lugares, médicos que voltaram da Itália, voltaram e já começaram a fazer consultas, né, dar consulta aos seus pacientes e hoje testaram e estão com coronavírus. E transmitiram para os seus pacientes já. Então, ninguém sabe. Você pode estar bem hoje, pode não haver nada na sua cidade, mas amanhã já tem. Tem até parentes de irmãos que voltaram e contagiaram os irmãos. Tem várias cidades onde já tem irmãos com casos suspeitos. Então, irmãos, vamos orar muito. Nesse momento, vamos fazer fazer o relógio de oração, orar em casa, tá? Orar individualmente. Vamos orar, depender do nosso Senhor, tá bom? Deus vai guardar a sua igreja.
Então eu vou terminar de ler o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Estamos passando neste momento pelo vale da sombra da morte, mas é importante que nós passemos juntos com o andar estoiquel, na presença do nosso pastor, que é o Senhor Jesus. O bordão dele e o cajado dele nos consolam, né? Vamos seguir. E ele vai nos preparar uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo, né? E o nosso cálice vai transbordar. Que ele possa nos suprir todas as igrejas neste momento de tribulação, tá, irmãos? E que isso possa nos encorajar a amadurecer, a crescer, a amar mais o Senhor, para que quando o Senhor voltar, nós possamos ser os vencedores que ele tanto quer. Vamos aproveitar este momento, irmãos, para ser vencedores, né? O Pedro também vai mandar uma mensagem para todos vocês e periodicamente nós vamos mandar uma mensagem de vídeo. Essa mensagem foi um pouco longa porque é a primeira de uma série que a gente vai mandar para os irmãos, tá bom? De atualização sobre a estação. Deus abençoe, tá? É uma pena que a gente não pode apertar mais a mão dos irmãos, pelo menos temporariamente, nem abraçar, nem beijar os irmãos, mas um abraço virtual não faz nada nenhum mal. Então eu quero abraçar vocês todos, né? Amém, irmãos? Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.